Pronto, voltamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Vamos passar um pouquinho por esse momento da história da nossa arte. A gente sabe que a arte brasileira, ela não começa lá com os portugueses. Nós sabemos muito bem que muito antes dos portugueses chegarem até o Brasil, nós já tínhamos arte, nós já tínhamos nossas próprias manifestações mitológicas, nós já tínhamos inclusive na pintura, na arquitetura, nós já tínhamos tudo isso. Com quem? Os índios. Aí a pessoa vai dizer, mas aquilo ali não era arte. Para aquela população, para aquela sociedade, era arte sim. A arte lá desde a pré-história, inclusive, como lá a gente consegue observar lá no sítio arqueológico do Parque de São Raimundo Nonato, lá no nosso querido Piauí, vizinho querido Piauí. Bom, então as manifestações artísticas que nós vamos ter lá, especificamente nas artes plásticas do Brasil, lá da pré-história brasileira, nós vamos encontrar as pinturas rupestres. Vocês saberiam me dizer o que é pintura rupestre? São aquelas pinturas, imagens feitas nas paredes das cavernas, nas pedras, né, que são encontradas ali, que eram feitos normalmente ou com sangue de animal ou com frutas, né, eram feitos via natural. E alguns se perderam e outros se mantiveram ali ao nosso deleite, podemos dizer assim também. Bom, também os índios utilizavam ou faziam os chamados objetos utilitários, eram as artes utilitárias. Se hoje existe arte utilitária, naquela época também existia a arte utilitária e também, obviamente, a que não era utilitária. A utilitária nós podemos citar como o quê? Os vasos de cerâmica, não? Pote, as tigelas. Inclusive isso permanece ainda muito em muitas comunidades indígenas do nosso país. Alguns foram se perdendo, mas algumas comunidades conseguiram manter estas manifestações, essas produções ali, tipicamente daquele povo, né? daquela população indígena ali. Alguns infelizmente acabaram se perdendo a técnica do artesanato, a técnica de fabricação no barro, né? De moldar argila, né? Alguns se perderam, mas outros conseguiram manter essa sua prática, essa sua dinâmica aí. Bom, além dos objetos não utilitários e utilitários, a arte sobre a pele, né? A pintura corporal, que talvez seja a forma mais reconhecida da manifestação artística do indígena, porque normalmente quando você fala do indígena, você vê logo, ou você associa logo a pintura corporal, seja pintar aqui o rosto, né, passar todo um negocinho de quando a pessoa quer fazer o arremendo, né, quer fazer se caracterizar como um índio, você faz esse tipo de pintura. Mas você vê lá as tribos do Xingu, lá na região da Amazônia, você vê isso muito claro, né? Cada pintura tem uma função, ela tem uma didática e tem um porquê, não é feito de forma aleatória. A pintura para guerra, ela é diferente da pintura para festa. A pintura do homem, ela é diferente da pintura da mulher. Então cada deles tem técnicas, inclusive específicas lá, que é feita a partir de o material utilizado para fazer aquela pintura. Em alguns casos é feito com o genipapo, que é para pegar aquela corzinha mais preta, né, mais forte ali, e o urucu, né? O urucu que é o vermelho, né? Ou seja, os índios são flamenguistas, até eles estão certos, né? Vermelho e preto. Mas também consegue se obter outras cores, né, como o amarelo, a partir de objetos de sedentes que são de fato naturais. Então, aquela pintura ali, eles fazem a pintura corporal. E também, dependendo da idade, vai ter lá o rito, em algumas das sociedades indígenas nossas, da população indígena nossas, eles acabam tendo também aquele rito de passagem, tal qual a menina faz com seus 15 anos na nossa sociedade capitalista, né? Mas com eles, lá na sociedade lá deles, também tem um rito de passagem, né? Que não é relacionado com o tempo, mas sim com o grau de desenvolvimento daquela pessoa, ou do menino ou da menina, né? E aquele menino, por exemplo, ele deixa de ser
um menino e passa a ser um homem, né, ali voltado e propício para a guerra, então ele tem uma pintura específica, tem um ritual para aquele momento ali, e se pinta o corpo com aquelas feições. Bom, então, dito isto, a arte utilitária, a pintura, a arte sobre a pele, a pintura corporal, também é um resquício e um elemento que nós temos das nossas sociedades, das sociedades indígenas. Aí a gente pergunta, por que isso não nos é apresentado enquanto manifestação brasileira? É porque, sob um olhar, sobre a perspectiva que nós temos de arte, nossa perspectiva é sempre uma perspectiva europeia, aquela pintura acadêmica, e achar que antes de 1500 não existia. As coisas só passam a existir, ou então só passam a serem verdade a partir do momento que a cultura europeia, ou seja, o colonizador português, o colonizador europeu chega ao território brasileiro, é que se passa a contar a história daquele povo. Obviamente a dificuldade está justamente no fato de você, naquelas nossas sociedades, a sociedade ameríndia, podemos dizer assim, elas não tinham a cultura da escrita. Então os poucos exercícios que nós temos ali de escrita são de civilizações bem mais antigas, do Incas, dos Astecas, né? Mas a nossa sociedade indígena mesmo não tinha nada de escrito. O que nós tínhamos lá era de manifestações tais quais a gente já apresentou aqui, né? Então o que dá para a gente saber dessas sociedades é a partir daqueles objetos que foram preservados, então que conseguiram chegar até a gente atualmente. Então, se nós não temos isso, não temos como contar a história. Então, a sociedade europeia, o olhar eurocêntrico, ele acaba por colocar que a história de determinado lugar só passa a ser efetivamente contado a existir a partir do momento que traz a escrita europeia. No nosso caso, a escrita portuguesa, né? Mas no caso da América Espanhola é o castelhano, o espanhol por excelência. Tá bom? Então essas manifestações ali não tinham como registrar. Se não tem como registrar, na visão e na ideia eurocêntrica não existiu. Então passam a vigorar a margem daquilo que é o que eles chamam do oficial. Mas, graças a Deus, há outros elementos, outras formas de você buscar e resgatar essas manifestações, seja pela arqueologia, seja pela busca, pelos estudos, né, arqueológicos, nos propiciam a gente a conhecer um pouquinho dessa história que se perdeu, mas que a gente consegue resgatar graças a esses estudiosos. Ok? Dito isto, vamos para o processo, falar sobre o momento da história, da arte, a partir do processo do descobrimento, que eu não considero descobrimento, mas a partir da invasão dos portugueses ao território brasileiro. Bom, ou seja, aquele período que nós chamamos ali do descobrimento ao tempo do rei, ou seja, nós temos 308 anos até a chegada do rei Dom João VI, do príncipe regente Dom João VI ao Brasil. Então, nesse período de 300 anos aconteceram muita coisa. A gente sabe que Cabral chega ao Brasil em 22 de abril de 1500. Tem gente que não sabe qual é a data da chegada dos portugueses ao Brasil. Tudo bem. Então, nós sabemos que ele chega ao Brasil com suas caravelas. Aí há N's, né, uma variada versões para dizer por que, o que teria trazido ele aqui. Alguns dizem que foi um acidente, outros dizem que foi proposital, já se sabia que tinha essa terra, só vieram aportar aqui, mas não aqui não ficaram porque a direção deles era as Índias, né? Então não se sabe ao certo, tem versões oficiais e as extraoficiais, mas é fato que eles chegaram, fincaram, construíram um pequeno forte, fincaram a bandeira portuguesa e foram-se para as Índias depois, né? Mandando uma caravela antes para Portugal para poder avisar do achado, de levar aquela famosa carta do Pero Vaz de Caminha, né? Bom, então, quando eles chegam aqui em 1500, o que é que nós vamos ter? Quando os portugueses aqui chegam, o que eles encontram? Nativos, terra, areia. Encontram uma natureza que até então não haviam se deparado, a riqueza natural, seja dos animais,
seja da própria flora brasileira, ela era estrondosa, abundante, coisa que eles nunca tinham visto, e eles se admiram, né? A terra que eles observam, o próprio Caminha diz: nessa terra em tudo que se planta dá, né? Porque dava essa feição. Eles se encontram justamente naquela Mata Atlântica, naquela região da Bahia, que hoje não existe mais a Mata Atlântica ali como ela era, obviamente, né? Bom, então eles chegam e encontram, obviamente, os indígenas. E que visão eles têm dos indígenas? Homens feitosos, de belos narizes, que dá luz. Essa é a descrição do Caminha, quando fala sobre os indígenas, né? Diz que as índias andam com suas vergonhas à mostra, sem nenhum pudor, taralá, taralá. Essa perspectiva e essa visão que o Caminha bem coloca na sua carta, é uma visão que ela se perpetuou ao longo de quase toda a história brasileira, de um olhar do europeu para o brasileiro, de olhar que o indígena era como se fosse uma folha em branco e que deveria ser preenchida pela civilização. E quem era a civilização? Era o conquistador português. O conquistador português deveria cumprir a sua função heróica e primordial de poder colocar ali naquele índio a cultura dele, a religião dele, a língua dele, e acaba obviamente destoando. Essa perspectiva, essa visão, ela se manteve durante muito tempo, tanto é que o índio ele passou a ser domesticado, né? Aí a gente vai encontrar, por exemplo, nas reduções religiosas, de trazer, de se instalar aqui mesmo na nossa região de Caxias, é onde se instalaram, vieram os chamados missionários, lá no século XVIII para cá, se estabeleceram na margem esquerda do rio Itapecuru, e para cá, para de onde nós estamos falando, ficava as aldeias dos Timbiras, dos índios que aqui viviam nessa região anteriormente. E para cá eles vieram fazer a evangelização. Obviamente que o massacre era tão grande que os índios saíram daqui, né? Porque quando você passa a evangelizar, ou passa a vir com a ideia da evangelização, você traz elementos que os índios não estavam acostumados, inclusive a própria doença do branco, né? A gripe, uma simples gripe matou assim muitos índios, né? Porque eles não tinham os anticorpos, não estavam acostumados com aquele tipo de doença. Então muitos deles morreram também, e você tem vários outros artifícios também. Mas Oi. Falando sobre gripe que matava muitos índios, não tinha nenhuma doença de indígena que acaba matando os portugueses, não? Hã? Não, porque no malário dele já estava, era maior tipo Que triste. Se tinha sempre uma visão ao longo quando os portugueses aqui chegam, né? A visão desse lado de cá do hemisfério, eles achavam que aqui era aquela visão do Éden, né? Que aqui seria o jardim do Éden perdido, taralá, de onde Adão e Eva haviam sido expulsos, e que aqui tinham desde seres mitológicos, e os que aqui habitavam era uma espécie de diabinhos, né, que comiam carne de gente e assim por diante. Então essa visão era a visão europeia, que foi em algum momento perpetuada também pelas obras que foram produzidas naquele momento, que nós vamos falar aqui. Bom, as primeiras imagens produzidas sobre o Brasil são representações da visão de estrangeiros acerca do país. Ou seja, nenhum índio chegou e disse: me dá um pincel aí que eu vou botar aqui o que é a terra brasileira. Não. Vieram europeus, sejam eles portugueses, mas vieram na verdade retratar o Brasil só depois de 300 anos, né, do descobrimento. 300 não, 200 e poucos anos após o descobrimento, a invasão. Eles vieram aqui e tivemos alguns pintores que passaram a retratar. Por que não foi retratado antes? Segundo alguns teóricos, eles dizem que um elemento que foi levado em conta é o medo dos portugueses em apresentar, em descrever essa terra para as outras nações, por medo de perdê-la, de ter invasões, como teve ao longo de todo o processo, né, da colonização brasileira. Teve invasões, seja dos franceses, dos holandeses, até dos espanhóis mesmo chegaram
lá no sul, né, pegando algumas terras lá no sul. Então, essa questão ali, pelo medo de perder a terra brasileira, de mostrar as riquezas brasileiras, você não tem retratos brasileiros daquela época, por exemplo, da chegada dos portugueses aqui no Brasil, né? Só vieram fazer os retratos, as telas só depois, né? Já no período do século XIX. Bom, então as primeiras imagens produzidas são representações da visão dos estrangeiros acerca do país. Dom João VI, quando ele chega ao Brasil, e 2 anos depois, ele passa a observar que há uma crescente necessidade de se produzir artes, de se produzir as artes, na verdade, de uma forma geral, a cultura de uma forma geral, no Brasil, porque ele tinha trazido consigo uma corte de quase 10 mil pessoas. Essa corte que estava acostumada com os seus pintores, as mais belas obras portuguesas, e que infelizmente eles não conseguiram trazer todas para o Brasil quando vieram de lá, de Portugal, fugidos com medo de Napoleão. Então, o que acontece? Eles trazem pouca coisa, os poucos artistas, e Dom João VI, vendo que era uma necessidade emergente naquele momento da cultura dos portugueses, então ele faz na verdade um concurso e traz as chamadas missões artísticas. Primeiro vem a missão francesa, né, que aí vem Debré, vem alguns nomes importantes das artes da Europa, e que ele sentia a falta do academicismo das artes, ou seja, a pintura acadêmica, a pintura retilínea, formada e firmada em um estilo que fosse, obviamente, patrocinado pelos grandes mestres das artes europeias. Ele consegue resolver isso com a fundação da Academia de Belas Artes, lá no Rio de Janeiro, e a Academia Imperial das Belas Artes, obviamente, né? E lá ele traz, obviamente, alguns nomes renomados da Europa para poder ensinar aos artistas brasileiros, e com isso nós temos a formação dos primeiros artistas, né? E também com a formação do identitarismo nacional. Bom, na segunda metade do século XVIII, os próprios portugueses passaram a fazer seus registros com a intenção de retratar métodos produtivos e extrativistas utilizados em grande parte de seus domínios no mundo. As imagens desse período ajudam a compreender a grandeza imperialista de Portugal e são utilizadas para demonstrar o processo de efetiva ocupação das terras e controle dos recursos. Basta a gente observar imagens como essas aqui, olha. Ó, Lara, tá vendo, Lara? É bem aqui, mulher. Muito bem. Bom, vocês acompanham pelo livro de vocês que tem essas gravuras aí, né? Bom, um outro ponto também, aí avançando o século XIX, ainda século XVIII, final do século XVIII, já próximo do século XIX, nós temos também um desenvolvimento de uma arte ainda mais efetiva, ainda mais elegante, que é a arte sacra, né? Se dá lá no período do Barroco. Não sei se vocês recordam lá na história da arte, quando a gente estava falando sobre isso lá no ano passado. A arte sacra também exerce esse importante papel no desenvolvimento da história da arte brasileira, principalmente nos estados da Bahia, de Minas Gerais e Rio de Janeiro, que eram 3 estados bastante importantes da então colônia portuguesa, onde foram construídas igrejas barrocas ricamente decoradas. Aí vocês recordam, o maior acervo barroco brasileiro está lá em Minas Gerais, lá nas cidades de Minas Gerais, seja na arquitetura, seja nas pinturas, nas esculturas também. Mas o maior dos mestres barrocos brasileiros é justamente o mestre Aleijadinho, que ali viveu e ali morou e fez boa parte daquelas igrejas e a decoração e ornamento. Não só ele, mas também o mestre Ataíde, né? Bom, e quando é que começa a pintura acadêmica, ou o desenvolvimento da pintura acadêmica no Brasil? Hein? A criação da Academia Imperial das Belas Artes. Começa com a missão francesa, a missão artística francesa.
em que se teve como fundamental ponto, né, a esquematização do sistema artístico acadêmico, que garantiu cada vez mais a participação dos artistas na esfera pública. Então, aí vem também a criação da Academia Imperial de Belas Artes, né, que tu falaste. Ela contribuiu de forma bastante significativa para a difusão da arte entre o público brasileiro e para a formação das primeiras gerações de artistas na pintura brasileira, além de ter realizado exposições e concursos e impulsionado o nascimento da crítica da arte. Tanto é que nasce, por exemplo, desse período aqui, nasce um concurso em que eles queriam formar ou fundamentar a história. Eu acho que o Francildo ele consegue falar isso com muita clareza lá em arte, em que sentia-se a necessidade de fundamentar a história nacional, a fundamentação da identidade nacional. Então eles trazem eu esqueci o nome do rapaz, mas é um artista europeu. Então, um artista europeu, e aí lá eles criam um concurso para poder indicar o que seria a essência da identidade nacional. Então, aí o que eles colocam, né? Surge daí, por exemplo, olha, a essência da identidade nacional é o branco, o índio e o negro. Então é por isso que diz, o Brasil é miscigenado. É aquela história, né, por exemplo, de dizer que o Brasil é a mescla dessas três raças, surge a partir daí, a partir do século XIX, com essa, que foi basicamente uma política de governo, de fato, aqui no Brasil, para inserir isso, incorporar isso no nosso povo, por excelência. Obviamente que isso é uma inverdade. Não dá para a gente dizer que o Brasil é uma mescla de três raças. Por quê? Porque o índio, que é o verdadeiro dono dessa terra, desde sempre, ele foi violentado, ele foi estrangulado, ele foi deslegitimado da sua própria terra, ele foi colocado à margem dessa terra, que ele ocupava desde sempre aqui. O negro ele foi trazido à força, escravizado lá da África para cá. E o português ele é o invasor. O português ele é o agressor que desconstruiu toda a identidade nacional. Então nós não podemos dizer assim, a essência da nossa terra, a verdadeira ideia nacionalista, é por isso que os modernistas, a gente comentou com vocês, vão resgatar, é o índio. O índio é o verdadeiro nome, é a verdadeira identidade do nosso povo aqui. Por quê? O negro, né, vindo da África, ele não pertence aqui. A cultura africana é da África, não é nossa aqui. E a indígena é de fato a real. Enquanto que o português também não pertence aqui, ele é o invasor, ele é o agressor. Então, essa ideia de romantizar a nossa identidade nacional como se fosse a mescla dessas três raças, isso daí é uma inverdade, não existiu. Né? Primeiro porque os dois, teve um impositor e aquele que foi imposto vir para o Brasil. O negro ele foi escravizado, trazido para cá, né? Não é algo natural, né? Não é alguém que nasceu. Obviamente a gente está falando naquela época, né? Hoje, com a evolução com o tempo, essa ideia nacionalista, essa ideia de integração do negro à cultura afro-brasileira isso daí é uma verdade, mas naquela época em que o concurso foi construído, em que essa ideia da construção da identidade nacional foi feita, não existe. Vai dizer que eu não vi, não. Hã? Vai dizer que eu não ouvi. Por quê? Tira a máscara, quem sabe pro outro. Nada a ver. Tira aí, meu. Sim, o que eu quero falar é justamente que é uma inverdade essa questão dessa miscigenação romântica que foi criada lá no século XIX. Ela não existe, porque ela foi forçada. Ela foi criada ali para tentar romantizar, seja a agressão feita pelo indígena, seja a violentação que o negro teve, ele foi alvo, na verdade, naquele período. Diga aí. Miscigenação é mistura, né? Isso. Não tem aquela ideia que o povo brasileiro é a mistura das três raças? E essa ideia ela foi criada lá no século XIX.
com esse concurso que eu estou acabando de falar com vocês. Tá? Esse concurso foi feito lá por um francês que trouxe essa ideia da miscigenação como se fosse a verdadeira fonte da identidade nacional, que na verdade é uma visão romântica, ela não existiu por excelência, tá? Porque ela foi mais imposta do que necessariamente construída enquanto identidade nacional. Bom, passemos a essa missão francesa. A missão francesa ela foi composta por alguns artistas franceses e também holandeses, na missão holandesa, obviamente. Bom, na missão francesa nós vamos ter o Jean-Baptiste Debré, Jean-Baptiste Debré, que já era alguém bastante conhecido lá na Europa, o Nicolas Antoine Taunay, que é o pai do Visconde Taunay, que escreveu Inocência, que a gente estudou no ano passado, e também o brasileiro Manuel de Araújo Porto Alegre, um nome significativo da pintura acadêmica brasileira, um dos primeiros nomes, na verdade. Eles foram bastante significativos para a criação de uma identidade visual representativa da jovem nação, com o desenvolvimento dos gêneros artísticos como o retrato, a pintura de história e a pintura de paisagem. Tudo isso contribui para a formação da nossa pintura. As imagens contemplam um ideal político. Ideal, se é ideal é porque o quê? É construído sob a perspectiva e a visão de alguém. Então não é a realidade. Então, é por isso que eu estou colocando para vocês aquela questão da miscigenação ser algo idealizado, algo sendo romantizado, né? Até porque nós vivíamos naquela época das artes, a gente vivia o período romântico. Então tinha muito sobre essa perspectiva de você idealizar, de você romantizar essas questões. Basta a gente observar os quadros que são pintados naquele período. Bom, a gente tem aí, eu não sei se vocês conseguem ter com vocês aí, mas não tem um retrato do Dom Pedro I? É porque esse livro Não, mas tem no livro de vocês, não? Não tem um retrato. Não tem esse retrato aqui do Dom Pedro, não. Não, eu estou com o texto básico porque eu não estou com o meu caderno mesmo do professor. A gente está tendo o Almeida Júnior e do Cândido Fontenay. Qual é o do Almeida Júnior? É o Caipira Africano do Quim. Certo, é o que está aqui, né? Esse daqui, não é? Esse do Caboclo do Bigode, né? Certo. Esse daqui já é um outro momento, tá bom? Das nossas artes também. Pode. Então, o que nós vamos ter Deixa eu voltar aqui para depois eu passar para lá, tá bom? Então, essas imagens acabam construindo essa ideia, essa perspectiva romântica do povo e da identidade nacional. É uma visão daquilo que deveria ser. Bom, outro nome significativo e que de certa forma pode ser compreendido como artista de transição do romantismo para o realismo, aí nós temos nossa mudança de perspectiva de retratar a realidade, de retratar ou de ter uma visão idealista para ter uma visão realista, ou seja, deixar a visão romântica para passar uma visão realista, um pouco mais condizente com a realidade, com o momento em que se vivia. O nome significativo foi o Almeida Júnior, né? O José Ferraz de Almeida Júnior. Ele é um pintor que é daquela época do realismo, naturalismo brasileiro, que ele é mais ou menos de 1850 a 1899. Ele já é fruto, ele já foi aluno desses grandes mestres da Academia Imperial de Belas Artes. Então, por conta disso, ele refaz, ele entra em contato. O próprio Dom Pedro I financia o Almeida Júnior para poder ir estudar lá em Paris, né, e lá ter contato com esses grandes nomes das artes, né, daquele período dos franceses. Então, ele traz esses elementos, se incorpora isso à identidade nacional. Então, aí daí vai surgir obras como esse, do Caipira Picando Fumo, que é, então, na visão romântica, esse homem, ele não estaria sendo retratado. Por quê? Porque basicamente ele faz parte da camada social mais baixa. Era pessoas pobres. E lembra que o romantismo, ele foca em quê? Na classe burguesa. Basta você observar isso nas representações românticas, né? A diferença ali. Mas também há outros pontos que ele acaba apresentando, como por exemplo nessa da mulher lendo aí o livro, né, que é a leitura, né? Ele vai mesclando essas referências
românticas e essas referências realistas também, para que de fato, para compor a sua própria produção ali. O Almeida Júnior representa esses quadros, personagens de atitudes pouco heróicos e descritos do caráter de idealização da pintura romântica. Flagrados em comportamentos cotidianos, os camponeses surpreendem nos gestos e olhares ao revelarem a típica esperteza do caráter camponês. É daqui dessa imagem, dessa composição de imagem, Luiz Felipe, que nós temos, por exemplo, a construção daquele que vai ser chamado do Jacatatu, lá já no século XX, muito imortalizado pelo Mazzaropi, né? Aqueles filmes ali do Mazzaropi acaba mostrando um pouco desse homem, do Jacatatu, que é um personagem do queridíssimo Monteiro Lobato. Ei, criatura, levanta, acorda, para dormir é mais caro. Levanta, senhor. Meu Deus do céu. Traz uma água ali, joga nele. O sono foi grande, o caboclo tá. Olha aqui aí, tá toda babada a máscara dele aí, ó. Rapaz, o ronco foi grande. O ronco foi grande. Olha a cara dele aqui, ó. Chega que tá vermelho aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu mostrar aqui. Jesus acorde essa criatura. Bom, passamos adiante. Bora, senhor. Não, vai jogar água na tua cara. Vai lá, vai jogar água na tua cara lá. Não dormir na minha sala, não. As primeiras décadas do século XX, nas artes plásticas. Então a gente passa por esse momento de transformação. Saímos da ideia romântica, passamos pela ideia realista. E nós vamos passar para quê? Aí para sim, para aquilo que é considerado um momento crucial da formação de uma arte essencialmente brasileira, que é a época do modernismo. E aí, quais são os acontecimentos dessa época aí, meninos? Semana de arte moderna. Isso. É a quebra de paradigmas, né? As primeiras décadas do século XX. Aí nós vamos ter o início do modernismo na Europa. A gente vai ter todo aquele conjunto das chamadas vanguardas europeias. Nós vamos ter, no caso brasileiro, a Semana de Arte Moderna, que significou todo aquele momento de extrema ruptura com o passado, né, com as estruturas e com os modelos acadêmicos até então em vigor, e passa-se a buscar a reconstrução dessa identidade nacional, ou então, de fato, a construção de uma arte que pudesse ser chamada nacional ou brasileira por excelência. Então eles vão buscar isso. Aí vem resgatar a história, ou então resgatar a identidade nacional do índio, vai buscar as tradições indígenas, o povo brasileiro, que é aquele povo que estava à margem ali. Então, isso daí em todos os campos artísticos, como a gente já observou nas outras aulas passadas. No caso da pintura, nós vamos ter o expressionismo sendo desenvolvido, e aqui ele é muito bem colocado pela Anita Malfatti, que faz aquela pintura, aquela